Queridos, graça e paz, boa noite. Graça e paz aos irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, aqui do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, os irmãos de Itaipuaçu, você amigo, querido, que me dá o prazer de poder, me dar a permissão de entrar aí no seu laptop, seu smartphone, ou seja, que está aqui me vendo ao vivo ou ainda vai me ver, eu te agradeço e desejo que a graça, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre você, querido e queridas, a paz que o Senhor Jesus nos dá e que você esteja com saúde. E se não estiver, eu faço votos que o Senhor possa lhe curar. Amém? Em nome de Jesus. Estamos vivendo dias que em determinados momentos estão difíceis, mas continuamos a avançar. Continuamos a caminhar, como Paulo diz, avançando rumo ao alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Vamos mais uma quinta-feira, mais uma noite. Estamos finalizando aí, já próximos de terminarmos a semana, se Deus assim permitir. E quero trazer uma palavra para o seu coração, para o meu coração, nessa noite, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do verso 14 até o verso 17. Vamos ler todo, né? Do verso 13 até o verso 17. Marcos, capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Amém? Antes vamos orar. E logo em seguida estaremos conversando, batendo mais um papo. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, pela noite. Te louvar, Senhor, porque até aqui Tu tens sido conosco, Tu tens sido com a Tua igreja. Não só com a Tua igreja, Senhor, mas Tu tens, Senhor, guardado, ó Deus, os Teus servos. Senhor, Tu tens nos dado saúde. Nós queremos Te agradecer do fundo da nossa alma. Obrigado, Senhor. Nos guarda. Ó Deus, abençoa o meu amigo, a amiga, o irmão. Ó Deus, aquele que está me vendo. Senhor, que ele seja abençoado, sua dispensa, sua vida, sua família, Pai. Deus, continua, Senhor, abrindo as portas para que possamos avançar e o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Marcos, capítulo 12, do verso 13 até o verso 17, que diz assim: Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhes questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda. Ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Mais uma vez, Jesus é tentado não, né? Tentaram colocar Jesus, como nós dizemos, numa sinuca de bico. Tentaram colocar Jesus, como nós ouvimos, né, numa saia justa,
ou seja, numa situação em que, num mato sem cachorro, numa situação em que ele não podia, ou que eles achavam, melhor dizendo, que, bom, dessa ele não vai ter como escapar. Nós vamos encurralá-lo e ele não vai ter como sair dessa, né? Dessa charada, dessa pegadinha. Vamos pegá-lo. Agora ele não tem mais escapatória. Vamos desmascará-lo. Quantas vezes eu e você, né, independente daquilo que você crê, daquilo que eu creio, se temos a mesma fé ou não, já passamos por situações em que percebemos que as pessoas estão nos testando ou estão nos provando para ver se realmente somos aquilo que dizemos ou qual será a nossa reação em determinado assunto ou como vamos responder em determinadas perguntas que nos façam para que eles possam medir se realmente ele vai ser coerente com tudo aquilo que ele vem dizendo. Tudo isso que eu estou te falando e mais um pouco eram que aquelas pessoas estavam tentando colocar Jesus, tentando desmascará-lo, tentando provar que ele não era aquilo que ele dizia ser. Ou seja, e aí, mais uma vez, colocam ele numa situação em que, de repente, se eu estivesse e se não fosse por uma atuação divina, eu não saberia sair. Não sei você. Não sei se você já passou por situações em que você sabia que estava encurralado, encurralada, em que sabiam que armaram uma situação, armaram uma cova para você entrar, armaram uma arapuca, armaram um alçapão para que você caísse e você falou, e agora, como é que eu vou sair dessa situação? Assim tentaram armar essa situação para Jesus. E o interessante, a gente vai aí caminhando nesse pouquinho de tempo que a gente vai passar nessa quinta-feira, é que você já reparou como nós nos sentimos quando ganhamos alguma coisa ou quando adquirimos algo? As reações, o que vai dentro de mim e de você, quando você adquire alguma coisa, quando eu adquiro, ou quando eu ganho algo que eu estava querendo, ou eu compro, ou eu adquiro algo que eu estava juntando dinheiro, ou que eu parcelei no cartão, sei lá, ou seja, aquilo que eu queria eu consegui. Ou comprando ou ganhando eu consegui. Interessante que o nosso comportamento ele acaba sendo como nas propagandas. Se você tem isso é porque você merece, você é merecedor e tal. Ou seja, o marketing ele acaba incutindo na sua e na minha alma que você merece isso, não é? Compre, compre, compre. Vivemos num país que é capitalista, num mundo que, na sua maior totalidade, o capitalismo habita e impõe isso. Ou seja, compre, compre. Às vezes você nem precisa daquilo, mas você vai comprar. Por quê? Pô, a propaganda é bonita e tal, aquela coisa toda. Você se sente impulsionado, impulsionada em adquirir aquilo, né? E aí há uma série de brincadeiras com as mulheres que gostam de cartão de crédito, né? E essa série de coisas que diz, se o marido, se você quer ficar de bem com a sua esposa, dá um cartão de crédito para ela. E uma série de coisas. Isso não é uma regra que as mulheres, tem muito homem que não tem cuidado, que não tem nenhum tipo de equilíbrio financeiro, que gasta muito mais do que a sua mulher. Ou seja, isso aí pode ser que se fizermos uma balança, ou se traçarmos aí uma linha, numa estatística, as mulheres até estejam um pouco mais à frente, um percentual, mas não creio também que seja algo assim muito grande. Eu particularmente não. Porque tem muito homem que é desequilibrado, tem muito homem que não consegue ter equilíbrio nas suas finanças. Ou seja, então você compra por quê? Porque nós precisamos ter. Porque quando você tem, você é. Ou seja, eu preciso ter para eu ser. Se eu não tiver aquela camisa, se eu não tiver aquele carro, se eu não tiver aquele relógio, se eu não tiver aquele brinco, ou seja, se eu não tiver aquele perfume, se eu não tiver aquele celular que é o último, de última geração, ou seja, isso são armas que o capitalismo ele vai incutindo em mim, em você, para que
eu possa ter. E eu tendo, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. Isso são armas, são estratagemas que o capitalismo ele vai inoculando na nossa vida. Porque vivemos num país capitalista. Não é? Então, assim, é meio que inevitável. Então, como você se sente? Você se sente feliz, você se sente radiante, consegui, eu ganhei, eu consegui, eu comprei. Não é? Então, essa coisa de se ter para ser é algo que vai caminhando com você e comigo todos os dias. E se nós não abrirmos os olhos, não estivermos atentos, se você não faz as suas planilhas financeiras, você pode cair numa verdadeira areia movediça, e para sair dessa situação fica complicado. E engraçado, infelizmente, que tendo, ganhando, adquirindo, isso vai gerar no ser humano, pode ser que não seja na sua totalidade, mas numa boa parte, quando você adquire algo que você estava precisando, pelo menos na sua cabeça, na sua mente, você achava que você necessitava daquilo demais, não é? Ou que você ganhou aquilo que você precisava, vem uma felicidade que inunda a sua vida, inunda a minha vida, que parece que nós vamos explodir de tamanha felicidade. Por quê? Porque conseguimos aquilo que queríamos tanto. Conseguimos, e agora nós temos e somos, porque conseguimos, porque adquirimos. E aí a gente vai dando um passo um pouco maior e vai vendo que o que é felicidade na verdade? Qual é o parâmetro que você e eu, nós definimos o que é felicidade? Felicidade é quando eu tenho alguma coisa que eu queria. Felicidade é a minha camisa nova. Felicidade é quando o meu time ganha e o rival perde. Não sei. Aí a gente vai deixar todo mundo livre para dizer e para apontar o que é. Mas na verdade a felicidade, ela tem perdido o seu verdadeiro sentido. Com todas essas coisas que eu estou te falando e muito mais, ela tem perdido o seu verdadeiro sentido. E ela vai ganhando outros contornos que nós sabemos que existe alguém por trás desses contornos que quer que a felicidade, na verdade, que Deus quer que você tenha e que eu tenha, é muito diferente do que essas de que eu coloquei e de tantas outras que você também poderia colocá-las se estivesse aqui comigo, se estivéssemos batendo um papo junto. Tem tantas coisas, não é? Mas na verdade o que hoje esse contorno maior que a felicidade ela tem sido incutida na vida do ser humano é que eu só sou feliz se eu tiver, eu só sou feliz se eu obter, eu só sou feliz se eu ganhar aquilo que eu preciso, ou que eu acho que eu preciso. Se eu não tiver, há uma tristeza, há uma angústia, não, aquela expectativa de eu poder comprar, de eu poder adquirir, de eu poder ter, porque se eu tiver, eu serei. Se eu tiver, como a gente diz na nossa, no dito aí, no nosso linguajar mais popular, se eu tiver, eu tiro onda. Se eu não tiver, eu não sou aquilo que as pessoas gostariam ou pensariam que eu fosse. Ou seja, a felicidade, na verdade, ela vem de coisas simples, coisas que vão te dar equilíbrio, que vão te dar tranquilidade para que você possa, tendo ou não, tendo um relógio ou não, tendo uma camisa, tendo aquele brinco. Então, pastor, eu não posso ter nada disso. De forma alguma. Se você tem condição de obter, se você tenha, compre. Não há problema algum, não há pecado algum de você ter um bom perfume. É muito bom andar cheiroso, cheirosa. Façam isso, não é? Tomem banhos, fiquem limpos. E é isso aí. Agora, se você vai ter e vai causar problema para sua família, vai causar problemas para você, é melhor que você não tenha, porque aquilo ali não vai te fazer pior nem melhor. Você vai continuar sendo você, e é isso que você precisa para ser feliz, ser você e ter Cristo na sua vida. E isso está ganhando contornos de que, diferente do que na verdade Cristo quer para você e para mim, ganhando os contornos de individualismo,
de egoísmo, porque se eu tenho, eu vou batalhar. Eu quero, se eu preciso, eu vou lá. E aí você começa a não medir esforços e não avaliar as circunstâncias ou aquilo que você vai fazer, se vai pisar em alguém para você ter aquilo que você quer ou não. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. E não quero nem saber do meu próximo. É individualismo, é egoísmo. Não, primeiro eu quero ter isso aqui para mim. Se eu não tiver, ninguém vai ter. Ou então, se ele tem, eu quero ter também. Ou seja, esse egoísmo levando ao ser humano a pensamentos destrutivos e a crises. Porque se você não tem, você vai quebrar ou vai ficar com raiva do mundo. E se você também não tem, você entra em crise. Porque, caramba, por que o fulano tem e eu não tenho? Mas se ele tem, com todo respeito, é problema dele. É porque ele tem dinheiro, ou porque ele se programou. Não é? Então, são uma série de coisas. Por que fulano tem carro? Então é uma série de coisas, porque ele guardou dinheiro, de repente ele economizou. Eu estava vendo hoje, eu estou fazendo um curso em que o professor ele diz algo, disse algo interessante. Olha, se você quer fazer, eu estou fazendo um curso de hospedagem de sites, né? Ele falou assim, olha, às vezes uma hospedagem custa R$10. Aí você vai dizer assim, eu não tenho R$10, mas para pagar o lanche você tem. Então, quer dizer, para isso você diz que não tem, mas para aquilo você tem. Por quê? Porque eu quero ter. Né? Então, e aí para aquilo que pode mudar o seu futuro, fazendo um curso, investindo numa carreira profissional, aí você não. Mas para comer um lanche, volta a repetir, não estou falando que você não tenha que comer, não é nada disso. Mas se você começar a medir e a pesar e começar a ter um outro tipo de visão, você vai ver que os valores estão modificando. E ganhando outros contornos de individualismo, de egoísmo, e muitas das vezes a gente entra em crises profundas, porque a gente acaba não conseguindo entender e enxergar e compreender aquilo que na verdade me basta e aquilo que na verdade Deus quer para a minha vida. E é isso que a gente precisa entender. E aí, dando prosseguimento nesse momento em que Jesus, né, é colocado numa sinuca de bico, é espremido numa cama de faqui, é espremido contra a parede, nós vamos ver duas situações em que você e eu podemos interpretá-las dessas duas formas. E todas elas teriam um bom sentido. A primeira é o lado político, a separação da igreja e do Estado. Jesus está falando, então, olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Né? Seria uma boa interpretação. Olha, Jesus disse isso por causa, né, do problema da igreja e do Estado. Então, Jesus falou isso para separar. Olha, a igreja é uma coisa, o Estado é outra. É uma boa interpretação. Mas só que nós podemos ir além. Numa segunda interpretação e dando um mergulho mais profundo. E eu não descarto essa interpretação política. Eu acho que ela é válida, pode ser enxertada, mas eu creio que Cristo, quando disse, olha, de quem é essa esfinge aí? De quem é que está aí nessa moeda? É César, então você dá a César o que é de César. Mas dá a Deus o que é de Deus. Mas Cristo queria ir um pouco mais além com a minha vida, com a sua e com a vida daquelas pessoas que estavam tentando colocá-lo numa situação difícil. Nós devemos pagar o tributo? Claro que sim. Eu preciso pagar os impostos, aí isso vai dar um bom debate, não é? A respeito de se tratando de Brasil, nós somos um dos países que pagamos mais impostos, mas não é bem isso que eu quero falar, eu não quero me ater à política, embora vivamos momentos muito conturbados, momentos delicados, politicamente falando, aqui no nosso país, mas não é isso que eu quero falar, mas eu quero me ater e falar também que eu e você precisamos pagar os nossos impostos, mas que pagamos impostos muito altos, coisas que nós poderíamos ter impostos mais baixos para que pudéssemos viver de uma forma melhor, de uma forma mais digna. Vocês sabem que eu gosto de ver muito programa no Discovery, no National Geographic, e tem um programa, acho que já devo ter falado dele, chama-se Aeroporto, Área Restrita, em que tem vários aeroportos, Madrid,
E essa terceira temporada está passando, dividindo entre os aeroportos internacionais de Guarulhos e aqui do Tom Jobim, no Galeão. E tem um determinado momento em que uma pessoa ela é abordada, obviamente cheio de coisa na mala, não declarou nada, né, trouxe, e aí o camarada fala assim, olha só, esse telefone é seu? Não, é meu. Aí depois ele volta, vou te fazer mais uma vez, vou te perguntar de novo, esse telefone é novo ou não? Ah, sim, é novo e tal. Resumindo, se não me engano, era um iPhone em que custava cerca de 1.400 valor lá. Não sei se era com dólares, agora me foge a memória, não pode ser 1.400 reais aqui, porque um iPhone é muito mais caro do que isso, mas se não me engano, dólar. E só que as taxas lá nos Estados Unidos, os impostos, e o narrador falava que são muito mais baixos do que aqui no Brasil. Muito. Ou seja, então muitas pessoas vão para fora, ou vão para Foz do Iguaçu, não é, para comprar porque os impostos são mais baixos. Mas quando chega aqui, ou quando a Receita pega, eles são taxados. Primeiro porque não se declarou. Não declarando, você está cometendo um erro de não ter declarado. Então você não declarou, e aí você é pego, e aí são mais 50% de multa porque você não declarou o que você estava trazendo, e mais os impostos que você vai ter que pagar. Ou seja, quando você é pego. Então, Jesus também não estava, em nenhum momento estava dizendo assim, olha, vocês não têm que pagar impostos. Pague. Está fazendo uma separação da igreja e do Estado? Creio que ele estava também. Mas creio que ele não era bem isso que ele queria tratar com as pessoas. Mas olha, nós devemos pagar sim os nossos tributos, embora sejam muito altos. E aí a gente fecha essa janela e vamos prosseguir. Cumprir nossas responsabilidades. Claro, tem luz para pagar, tem água para pagar, tem uma série de coisas que eu e você precisamos pagar. E não tem como dar jeitinho brasileiro, embora saibamos que muitos dão, que tem isso e tem aquilo, tem aqueles tipos de armações que as pessoas fazem, mas aí cada um dá conta de si, mas nós temos as nossas responsabilidades e precisamos cumprir com elas e pagar impostos, infelizmente, altos como nós pagamos. Por isso estou falando infelizmente, não infelizmente porque pagamos impostos. O único que se deu bem em não ser cobrado de mais impostos foi Davi, quando derruba Golias e diz, olha, havia uma promessa, olha, quem derrubar Golias, não é, vai se casar com a filha do rei, e ele e a sua descendência jamais pagarão impostos. Que beleza, que delícia, né? Salvo essa situação, eu e você precisamos pagar impostos, mas que poderia ser cobranças de impostos mais justas, isso sim. Mas vamos prosseguir. Entendendo onde Jesus queria chegar na verdade. Não era só o aspecto igreja, Estado, o aspecto político. Não, ele queria ir mais além. Queria, porque ele estava querendo dizer assim para vir para você, olha, e para aquelas pessoas principalmente, naquele momento, daquele episódio, olha, o imperador, ele já tem o que ele merece, que é as suas moedas, já chanceladas aí, a sua esfinge aí, ó, tá aí, tá marcado aí, então isso é dele. Isso era o que o imperador merecia, ter a sua face estampada nas moedas. Então essa era a parte dele. Mas Deus também deveria ter e receber aquilo que é dele. E é aí que eu quero me ater, e é aí que eu quero me ater um pouquinho nesses minutos finais que a gente está aqui junto, porque o imperador já teve o que ele queria, já recebeu a sua parte, que era ter a sua imagem estampada nas moedas. Mas Deus, e Jesus estava querendo tratar isso comigo e com você, era o seguinte, olha, Deus também precisa receber de você, de mim, a parte que lhe cabe. E o que eu tenho dado para Deus? É uma pergunta que eu preciso responder e que você precisa responder. O que você tem dado a Deus? E aí nós lembramos da canção da banda Shabak, né? Se tenho algo para te oferecer, ó Deus, darei a ti o que em mim há de melhor. Darei a ti o que em mim há de melhor. Quero te dar até
aquilo que eu não recebi. Então, é para pensar, irmãos. O que você tem dado a Deus? O que eu tenho dado a Deus? Porque na hora de pagar a luz que está aqui trazendo, me proporcionando que você me veja e que com a luz eu possa me comunicar contigo, porque se faltar a luz, a minha internet ela cai, obviamente caindo, eu não vou ter condição de me comunicar com você, porque o sinal cai e eu perco a minha conexão com o Facebook e, obviamente, você não vai ter um término dessa mensagem. Então, eu pago tudo, mas na hora de eu dar a minha parte a Deus, eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Eu estou falando, na verdade, e é isso que eu quero ver com você nesse finalzinho, nesse sprint final, é que Jesus estava mostrando que era muito maior do que César. Jesus é muito maior do que a conta da luz. Jesus é muito maior do que a conta da água. Jesus é muito maior do que as contas que eu e você temos para pagar. Jesus é muito maior do que qualquer coisa que possa me incomodar ou que possa querer tomar a prioridade na sua e na minha vida. E muitas das vezes as contas, as preocupações, com tudo, elas querem sobrepor aquilo que Deus é na minha e na tua vida. E Jesus está falando, olha, eu sou maior do que César. Eu sou maior do que essa imagem que está aqui, ó, nessa moeda que você está me mostrando. Ele recebe o galardão dele é ter a sua imagem nessa moeda. Essas moedas são dele. Mas o que eu tenho dado para Deus? O que eu posso ainda dar para Ele? O que eu tenho dado? E se você for até o final desse capítulo 12, do verso 41 até o verso 44, tem algumas situações, e eu estou finalizando com essa situação, em que a viúva pobre, ela dá a oferta, ela dá a maior oferta. Diz assim, no verso 41, e Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aí você pode estar pensando, e espero que não, mas se passou isso pela sua cabeça, se o inferno tentou soprar isso na sua mente, eu repreendo no nome de Jesus. Você vai dizer, então eu tenho que tirar tudo aquilo que eu tenho, todo o meu sustento para dar na igreja. Não é nada disso que eu estou falando. Que fique muito claro isso. Mas Jesus está falando assim, olha, em comparação ao que essas pessoas estavam fazendo, dando aquilo que estava sobejando, dando aquilo que lhes sobrava, e a atitude dessa senhora viúva, pobre, a Bíblia diz que ela era pobre, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo aquilo que ela possuía, ou seja, ela deu tudo aquilo que tinha de melhor, como diz a canção, ao Senhor. Ah, pastor, então você está pedindo meu dinheiro? De forma alguma. Jamais farei isso na minha vida. Quem é membro da nossa igreja sabe. Jamais peço dinheiro, jamais estipulei valores para que se dê isso ou aquilo. Jamais, jamais, jamais. O Senhor é dono da obra, embora saibamos que precisamos de ofertas, de dízimos, para que a obra do Senhor ela possa se manter. E os meus irmãos da igreja têm sido fiéis nesse momento, e eu adoro ao Senhor, eu glorifico a Deus pela vida de vocês que têm sido fiéis e têm honrado ao Senhor.
E estamos aí com as nossas contas em dias para a glória de Deus, porque vocês têm entendido o que é ofertar, o que é dizimar. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês e rogo ao Pai que os seus celeiros sejam abastecidos com muito mais daquilo que vocês têm dado. Mas o que eu tenho dado de melhor para Deus? O que você tem dado de melhor para Deus? Além das suas ofertas, além do seu dízimo. Dízimo, irmãos, é algo que eu preciso. É o meu compromisso com Deus, de dar, de devolver ao meu Senhor. E com um grande detalhe, eu devolvo com alegria na minha alma. Aí eu vou voltar lá ao sanduíche e do curso que eu estou fazendo. Às vezes você não quer pagar R$10 por uma hospedagem de site, mas você dá R$10 no curso. Às vezes você não quer dar aquilo que é do Senhor. Aí você tem que comprar remédio. Irmãos, não adianta. A Bíblia chama isso de que quem não dá aquilo que é do Senhor, rouba a Deus. Rouba do Senhor. Não sou eu que estou falando. Mas Deus não quer saber do teu dinheiro, porque quando você der, dê com alegria. Dê com alegria. Não, eu estou dando com medo por causa do devorador, por causa do migrador, do gafanhoto. Queridos, dê com disponibilidade, com voluntariedade de alma, com coração limpo. Irmãos, um dos momentos mais felizes, pelo menos para a minha vida, é quando eu posso ofertar e dizimar. Mais ainda quando eu posso ofertar. Sabe por quê, irmãos? Porque dízimo, eu pego uma 10ª, ou um pouco mais. Mas a minha oferta, irmãos, é algo que vem da minha alma, é algo que sai das minhas entranhas. E aquela mulher, ela deu, por isso Jesus falou, olha, aquela mulher, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha. Tudo. Eu tenho uma ovelha e eu não sei se eu vou aguentar não falar e não virar as lágrimas. E eu tenho ido lá com o tesoureiro buscar a sua oferta. E ela faz algo que me encanta e eu guardo. Está guardado. Ela põe os bilhetinhos e diz assim, olha, eu não vou dizer o nome dela para resguardar a sua vida. Ela diz, olha, eu estou devolvendo ao meu Senhor aquilo que Ele tem me dado com alegria. Eu guardo aqueles bilhetes, porque, irmãos, isso é honrar a Deus. Isso é glorificar ao Senhor. Eu vou guardar aqueles bilhetes. Eles estão guardados comigo. Cada oferta que pego, nós vamos lá, eu e o tesoureiro, e pegamos, e eu vejo e ela coloca os seus bilhetinhos e eu os guardo, porque aquilo ali expressa a honra que ela dá a Deus. Aquilo ali expressa que ela teve um entendimento. Então, aquilo ali expressa, queridos, o foco e a atitude. O foco daquela viúva não estava no valor. Não estava. Mas estava em honrar a Deus. Em honrar a Deus. Em colocar no seu devido lugar aquilo que era de Deus e não era dela. Irmãos, aí que está o grande pulo do gato, como nós falamos. O grande caramba, eureka, achei, descobri. É devolver, é honrar ao Senhor. É honrar ao Senhor. Colocando em seu devido lugar. E é isso que Deus está falando. Olha, eu estou acima de César. Jesus estava dizendo, olha, a minha autoridade está acima de César. Ou de qualquer outra pessoa. Ou seja, se eu estiver acima de vocês, eu vou te dar segurança financeira. Eu vou te dar tranquilidade. Então, o que eu, Marcelo, tenho dado a Deus? O que você que está me vendo tem dado a Deus? Eu não estou falando de dinheiro agora, eu estou falando da tua vida, da tua relação com Deus, das tuas orações. Você tem buscado a Deus, você tem orado, você tem sentido Deus na tua vida. Aqueles rapazes, aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando estavam com Jesus, em que Jesus some depois de ter falado, ele falou assim, porventura o seu coração não ardia quando ele vos falava conosco.
Irmãos, o seu coração tem ardido quando você tem orado, quando você tem buscado a Deus, quando você tem interagido com Ele. O que você tem dado a Ele? Deus não precisa do teu dinheiro. Embora eu dê com alegria, eu oferte com alegria. Mas mais o que você tem dado a Ele? Pare e pense. Às vezes damos muita coisa para César e às vezes quase nada para Deus. Seria bom, no mínimo, que essa balança pudesse estar equilibrada. E, na verdade, o desequilíbrio teria que estar pesando a favor do Senhor, dando a Ele o de melhor. Dê a sua vida o melhor, dê a sua adoração, dê tudo a Ele. Dê. Pois se o seu coração for dele, queridos, você estará preparado para dar a Deus o que é dele. O que Deus quer é só o seu coração. Se o seu coração for dele, tudo, e aí você vai entender de uma forma definitiva que você vai poder dar aquilo que tem de melhor. Pai, não tenha a menor dúvida. Pensemos nessa palavra nessa noite. Façamos uma reflexão. Passemos alguns instantes refletindo do que nós temos feito da nossa vida. Às vezes o nosso tempo, que é algo tão precioso. Irmãos, eu acordo, eu já tenho uma logística de tempo. Olha, eu vou fazer isso, mas eu preciso orar. Eu preciso... Porque senão, irmãos, eu me perco. Não estou falando que você tem que ser igual a mim, não, de forma alguma. Mas é fundamental que eu possa dar o meu melhor para Ele. Que eu possa dar a minha parte, a minha contribuição para o meu Senhor. Para que Ele possa realmente receber aquilo que Ele merece. Não só dinheiro. Às vezes, e aquelas pessoas fizeram isso, estavam dando o que sobrava. Às vezes você está dando o teu dízimo, está dando a tua oferta, e acabou. Não, já fiz o meu... Já bati o meu cartão. Já dei o meu dízimo, já dei a minha oferta, acabou. E aí você não pega na Bíblia, não lê, não ora, não se prepara, não tem comunhão com Deus, não interage com o Eterno. Não, já fiz o que tinha que fazer. Ou seja, já deu a César o que é de César. Mas Deus quer muito mais. E, queridos, a partir do momento em que eu me lanço mais a Ele, queridos, o retorno é algo extraordinário. Pense nisso nessa noite. Viva bem. Viva com o melhor de Deus. E dê o melhor de Deus, da sua vida para Ele nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua alma. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe os seus celeiros, a sua família. Que a saúde esteja sobre ti e sobre os teus. No nome de Jesus. Quero fazer uma oração para encerrarmos esse momento de hoje. E, se Deus assim permitir, estarmos juntos no domingo, com a graça de Deus, dando o nosso melhor, dando aquilo que Deus tem de melhor, dando a minha vida para Ele. Amém? Vamos orar e logo em seguida estaremos despedidos. Vejo você no domingo, se o Senhor assim permitir. Tenha saúde. Pai, eu quero te agradecer por mais essa noite, por esse momento, Pai, ó Deus, em que pude, ó Deus, compartilhar algo da tua parte com os meus irmãos. Que possamos meditar e entender, ó Deus, que eu preciso dar o meu melhor para ti. Porque eu dou o meu melhor, eu dou a minha parte para César, pagando os meus impostos. E preciso dar o meu melhor para ti, Senhor. Principalmente a minha vida. Principalmente, ó Deus, a minha comunhão contigo. Principalmente, ó Deus, esse momento, ó Deus, em que, ó Pai, eu preciso me lançar nas tuas mãos. Lançar a minha família, lançar os meus sonhos, lançar tudo aquilo que eu tenho colocado diante de ti. Por isso, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Sê tu com eles, ó Pai, com as suas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Querido, Deus te abençoe. Abençoe os amigos, irmãos que estão nos hospitais, os enfermeiros, os funcionários públicos que têm posto a sua vida para estar à frente, lá cuidando
das pessoas. Deus vos abençoe, abençoe os pastores e nos vemos no domingo, se Deus assim permitir. Graça e paz para todos.